A família é reconhecida pelo direito como o bem maior de uma sociedade organizada. No entanto, o conceito de família, como o conhecemos, não é mais o mesmo de antigamente, embora sua prioridade permaneça irretocável. Mudanças sociais relevantes criaram novos conceitos de organização familiar, como a união estável, as relações homoafetivas, entre outras. O direito precisa se aproximar dessa nova realidade. Para tratar do complexo universo familiar, a defensora pública Rita Bicudo é a convidada desta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e o nosso tema hoje é Direito das Famílias. E para isso, nós convidamos a defensora pública Rita Bicudo. E antes de entrarmos diretamente com a defensora, vamos ouvir o Fala Povo. E a pergunta escolhida de hoje é: o conceito de família, o que você considera como família? A família é base para como eu posso explicar, vai do caráter, da personalidade, tudo está ali na família. Você é o que a sua família representa. Se a família for unida, mais unido você vai ser, mais solidário. Vocês são casados? É. Então, vocês montaram uma família, formaram uma família. Sim. E o que significa essa família para você? Tudo. Tudo. O que tem mais valor para mim é a minha família. Família é tudo, né? Papai do céu deu esse presentão pra gente aí. É a herança dele. Família é uma coisa muito importante na vida nossa, né, dos brasileiros, então nós temos que tratar a nossa família com respeito, tanto a nossa como a família dos outros. Família é tudo, né? Tudo de bom. Porque a família é a coisa mais importante, né? Depois de Deus, primeiramente é Deus. Depois a saúde e a família. São a minha vida, eu vivo pensando neles. Primeiro é Deus e depois vem a minha família. É tudo na vida. Quem não tem família não está com nada, entendeu? Eu acho que família é a coisa mais importante que nós temos na vida. Família é tudo que há de mais importante. A estrutura básica da sociedade está na família. Sem a família não se conseguiria construir nada. Eu amo a minha família. Acho que família é a base de tudo, assim, de onde vem nossos valores, de para onde a gente vai partir, o respeito que a gente tem para com o próximo. É onde a gente tem que se basear, o que a gente tem que valorizar. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Com 21 anos você tem toda essa noção de família, porque você tem essa estrutura de família? Sim, a minha estrutura, eu não seria nada sem a minha família. Todo o suporte que eu tenho é graças a eles, meus pais, a minha irmã. Eu amo meus filhos, eu sou louca por eles. É tudo na minha vida. Eu amo ter família. Olha, hoje em dia está tão difícil falar sobre família, sobre filhos, sobre neto. Tá difícil. O mundo tá doido. As cabeças não são mais como antigamente, respeitar os mais velhos, fazer a coisa correta. O que mudou? A evolução. O crescimento mundial. Pois bem, doutora Rita, depois de assistirmos aí o Fala Povo, esse questionamento sobre o conceito de família, e a senhora é uma defensora pública, milita na área de família, eu gostaria de saber a sua opinião. Hoje, nós continuamos com o conceito formado de família ou não? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou defensora titular da Primeira Vara de Família e realmente o conceito tradicional de família que a gente estudou, que era formada por um homem e uma mulher, hoje já não mais impera. Porque nós sabemos que o direito é intimamente ligado às mudanças sociais. E o direito de família é o ramo do direito que mais sofre com o reflexo dessas mudanças sociais. Então, quando a Constituição de 88 garantiu proteção integral à família, entendendo a entidade familiar como casamento formado por um homem e uma mulher, depois surgiram, diante das mudanças sociais, outras entidades familiares que mereciam também a devida proteção jurídica, como a união estável. Depois passamos a ter a família homoafetiva, que é caracterizada pelo genitor e um dos seus filhos, da sua prole, e agora as famílias pluriparentais são as famílias onde naquele núcleo familiar residem
tios e sobrinhos, que também merece toda a proteção como entidade familiar. E mais recente, desde maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal admitiu numa decisão que de lá várias outras procederam a união homoafetiva, a união estável homoafetiva, e depois o STJ reconheceu a possibilidade do casamento homoafetivo. Foi importante você fazer essa colocação do direito partir dessas evoluções sociais, e nós sabemos que às vezes as evoluções sociais, até por uma questão lógica, ela avança às vezes muito mais do que a própria legislação. E nós, enquanto os legisladores, os juristas, os estudiosos da área do direito, às vezes tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de tentar ou defender ou contestar uma causa justamente por ainda não ter uma legislação que trate do assunto. Em termos de Brasil, no âmbito geral brasileiro, nós estamos avançando no que diz respeito à mudança dos costumes, à adaptação com as novas leituras, com as novas visões sociais. Nós estamos nos preparando bem para, quem sabe, no termo pensamento, tornarmos também um país de primeiro mundo? É o que a gente espera, né? Porque as mudanças sociais, elas estão à frente da lei. E diante disso, a gente não pode, não é a ausência de lei que vai tirar o direito. A ausência de lei não pode tirar a ausência de direitos. Então, por mais que ainda o legislador não tenha legislado sobre aquele assunto, o Poder Judiciário não pode deixar aquele assunto sem a devida proteção. Então, o juiz vai se basear na analogia, nos costumes, nos princípios gerais do direito e na sua própria sensibilidade. Então, diante dos casos concretos, diante dessas mudanças sociais que realmente batem às nossas portas, a gente tem que entender que a gente tem que caminhar juntos, porque senão o direito vai ficar muito atrás das nossas realidades. E é o que a gente espera para a gente chegar a um país de primeiro mundo. E você, quando coloca essa questão da sensibilidade, ela não parte só do magistrado, parte também da defensora, do promotor, do próprio advogado. E como lidar com essa sensibilidade, doutora, quando a gente sabe que a sensibilidade ela traz dentro da gente uma série de concepções normais, concepção de criação, concepção familiar, concepção de trato, concepção de vida, de experiência de vida. Como o profissional precisa se preparar cada vez mais para tentar ser o mais técnico possível e não deixar de se influenciar muito pela sua sensibilidade? Pois é, eu acho um pouco, a maturidade permite que a gente separe um pouco a nossa sensibilidade do que na verdade precisa ser feito. Dizer que a gente não se envolve, claro, é uma mentira. Eu, como defensora, posso dar o meu próprio testemunho, me envolvo muito. Tem casos que a gente leva para casa, leva para o nosso seio familiar, porque é uma coisa que nos aflige e a gente quer ver aquilo resolvido. Então, eu acredito que todos os operadores do direito, como você falou, eles realmente, a sensibilidade é importante, porque pela sensibilidade, pela maturidade, o direito não é uma ciência exata. Então, a gente não precisa se formalizar daquela opinião ser imutável. Não, a gente vai mudar. E são esses fatos sociais que levam a gente a mudar a nossa concepção, porque a gente busca justiça. Então, se o legislador, como nós estamos falando, ainda não legislou, seja por causa dos seus princípios religiosos, seja por causa dos seus interesses políticos, mas aquele cidadão, ele tem direito a ter os seus direitos. A gente tem que buscar alguma forma para tentar fazer valer os seus direitos, certo? Perfeito. E aí eu gostaria de saber de você também agora, você é mãe, né? Eu sou pai, e nós sabemos da dificuldade que é na criação dos filhos, né? E nós sabemos também a dificuldade que as escolas estão encontrando em conseguir fazer exatamente o contraponto. A gente sai da criação familiar e faz a completação, o complemento, a adaptação dentro da família. E nós sabemos como hoje os professores estão quase com duas funções. Justamente por, às vezes, o complemento familiar inicial não está conseguindo fazer a sua parte e, às vezes, a escola fica sobrecarregada de funções. Como que você vê esse casamento, família e escola, na construção, na formação ética e moral de uma criança? Primeiramente, a gente sabe que a educação é um direito de toda criança. Então, diante disso, é obrigatório a criança estar na escola, a educação é um direito básico. Em contrapartida, a gente não pode delegar para o ensino toda a educação que uma família precisa dar para uma criança. Então, realmente, nos dias de hoje, nós, como você falou, somos genitores, é difícil mesmo educar um filho. O mundo, eu acho que, ao mesmo tempo, nos incentiva, mas é o nosso maior adversário.
porque a gente ensina em casa e o mundo ensina de forma diversa. Então, a gente tem essa dificuldade, a escola é muito importante, para mim é uma via de mão dupla. Não pode deixar só a cargo da família e nem só a cargo da escola. Tem que ser uma via de mão dupla, a gente tem que entender as necessidades daquela criança, olhar aquela criança em especial, o que lhe aflige, o temperamento, o comportamento, porque nada mais é o homem de amanhã. Mas na sua opinião, esse tratamento, essa construção, ela é conjunta ou cada um tem a sua cota de responsabilidade de tarefas? Eu acho que é conjunto, eu acho necessário, se a criança não está bem em casa por algum problema, levar aquilo até a escola e vice-versa. A escola entendendo que a criança também não está bem, algum problema emocional em casa, o divórcio dos pais, o nascimento de um outro irmão, a criança fica enciumada, agressiva. Eu acho que é importante a criança ser analisada no todo. E todos aqueles que estão ali junto com a criança estão em prol do seu maior desenvolvimento e melhor. Perfeito. Então, partindo dessa colocação, eu vou avançar um pouquinho para o âmbito judiciário e nós sabemos que em várias ações que envolvem crianças há uma necessidade de uma análise psicológica, uma análise psicossocial. E aí uma opinião pessoal, eu acho que nem sempre esse técnico consegue chegar ao ponto mais importante, o ponto essencial, que é realmente identificar a necessidade daquela criança, identificar realmente se há um algoz dentro daquela relação que está dando àquela criança algum problema psicossocial, mas você vai responder essa pergunta logo depois do intervalo.